Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. Vamos dar sequência aqui a estes vídeos que nos trazem muito conhecimento, percepções. Então, esteja atento, reassista, faça suas anotações. Quem faz parte da comunidade que está aqui presente diariamente ao vivo tem um diário de bordo para poder fazer essas anotações. Então, caso você queira fazer parte dessa comunidade, estar diariamente conosco. Aí, após a leitura, participar de trocas muito construtivas. Deixe a sua vontade aqui abaixo nos comentários, onde você também encontrará o link para a compra deste livro físico na Amazon. Então, vamos dar sequência à leitura. Então, estávamos vendo aqui sobre liderança. 8. Conhecimento da empresa de seu empregador potencial. Aqui está falando sobre currículos, né? Enviar currículos de várias formas, desde as formas mais antigas até as mais atuais, sempre com atualização dos editores. Então, antes de candidatar-se a um cargo, faça pesquisas suficientes para se familiarizar com a empresa e demonstre o conhecimento que adquiriu neste campo. Isso vai impressionar, pois mostra que você tem imaginação e um interesse real na posição que procura. E antes de ler aqui o comentário dos editores, é aquele negócio, não adianta a gente distribuir o currículo para muitos lugares, a gente tem que ter certeza, tem que ter foco, saber qual o emprego que a gente quer, no caso de estar procurando um emprego. Como aquela mãe que fez quase um livro, né, um mini livro para o primeiro emprego do filho. E ele conquistou. Quando demonstrar esse conhecimento, e você certamente deve demonstrá-lo, lembre-se de que estará falando com pessoas que realmente conhecem a empresa. Mesmo pesquisando muito, na melhor das hipóteses, você só saberá sobre os negócios. Se tentar parecer muito informado ou familiar, pode acabar dando um tiro no pé e revelando que tem apenas uma visão superficial do negócio. A menos que você já esteja trabalhando na área específica e tenha insights com base na experiência, não seja presunçoso. Use seu conhecimento para demonstrar que estudou e se preparou, que está realmente interessado, mas não tente dizer a um empregador potencial como você administraria a empresa. Fim do comentário. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais leis que sai vencedor, mas aquele que melhor prepara seu caso. Se o seu caso for devidamente preparado e apresentado, você terá percorrido mais da metade do caminho para a vitória. Não tenha medo de estender sua apresentação por tempo excessivo. Os empregadores estão tão interessados em contratar os serviços de candidatos bem qualificados quanto você em garantir o emprego. De fato, o sucesso dos empregadores mais bem-sucedidos é decorrente da capacidade de escolher subordinados bem qualificados. Eles requerem todas as informações disponíveis. Comentário: conforme mencionado anteriormente, um currículo enviado por fax não deve ter mais que 3 páginas e nele deve indicar que terá prazer em fornecer um currículo mais detalhado, caso solicitado. Aqui no caso, essas atualizações não são tão atuais aqui para nós. No caso aqui a gente entende como e-mail, né? Final do comentário. Lembre-se de mais uma coisa. Organizar ao preparar o currículo e a carta de apresentação indica que você é uma pessoa caprichosa. Vendedores bem-sucedidos se vestem com cuidado. Eles entendem que a primeira impressão é duradoura. Sua apresentação é seu representante de vendas. Dê a ela um bom traje
para que se destaque em comparação a qualquer outra coisa que seu futuro empregador já tenha visto. Se a posição que você procura vale a pena, compensa caprichar ao ir atrás dela. Mais importante, se você se vender de uma maneira que mostre sua individualidade, provavelmente terá um salário melhor desde o início, mais do que teria caso se candidatasse ao emprego da maneira usual ou convencional. Quando o pacote de currículos estiver completo, você deve preparar cópias individuais e personalizadas para cada empresa ou pessoa a quem se apresentará. Esse toque pessoal certamente vai chamar a atenção. Garanta um currículo bem digitado, revisado e impresso, adequadamente encadernado, no melhor papel que puder obter. Sua fotografia deve ser incluída em uma das páginas. Faça uma página separada com o nome da empresa, caso pretenda enviá-lo para mais de uma. Se você procura emprego por meio de uma agência de emprego, peça ao agente que use cópias de sua apresentação quando for apresentar seus serviços. Isso vai ajudar a conquistar a preferência, tanto do agente como dos potenciais empregadores. Preparar apresentações para clientes que eram tão impressionantes e incomuns que resultaram na contratação do candidato sem uma entrevista pessoal. Se você quiser resultados semelhantes, siga as instruções ao pé da letra, melhorando-as de acordo com a sua imaginação, de acordo com o que sua imaginação sugerir. Comentário. Hoje, todas as lojas de material de escritório oferecem uma grande variedade de papéis, pastas e materiais de apresentação que podem ser combinados de uma forma única e profissional. Com todas essas possibilidades disponíveis, se você apresentar só folhas de papel pa- padrão grampeadas no canto, a resposta provavelmente também será padrão. Se você usar um pouco de criatividade, não deve ter problemas para preparar uma apresentação adaptada à empresa a qual está se candidatando, apropriada à posição que procura e que reflita sua personalidade e estilo. E aqui a gente percebe que para tudo que a gente for fazer, demanda um investimento de tempo, um investimento da sua imaginação, da sua criatividade, do seu do seu cuidado na hora de se vender para o cargo desejado ou vender a sua proposta, vender o seu trabalho, o seu serviço. Muito interessante. Fim do comentário. Como conquistar a exata posição que deseja? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais adequado. Um artista gosta de trabalhar com tintas, um artesão com as mãos, um escritor gosta de escrever. Aqueles com talentos menos definidos preferem certas áreas do comércio e da indústria. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem bem é oferecer uma gama completa de ocupações. 1. Decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a empresa ou o indivíduo para quem deseja trabalhar. 3. Estude a empresa com relação a políticas, recursos humanos e oportunidades de progresso. 4. Analise a si mesmo, seus talentos e suas capacidades, e descubra o que você pode oferecer. Planeje meios específicos de oferecer vantagens, serviços, desenvolvimentos ou ideias que acredita poder entregar com sucesso. 5. Esqueça o emprego. Esqueça a existência ou não de uma vaga. Esqueça a rotina habitual do você tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. 6. Quando tiver seu plano em mente, coloque-o no papel de forma clara e com todos os detalhes. 7. Apresente-o à pessoa adequada e o resto virá automaticamente. Toda empresa procura pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém que tenha um plano de ação definido que seja vantajoso para ela.
Esse procedimento pode consumir alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença no salário, no progresso e no reconhecimento vai evitar anos de trabalho duro e salário baixo. O método tem muitas vantagens, e a principal é que você pode economizar entre 1 e 5 anos do seu tempo para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou embarca a meio caminho da subida na escada consegue essa façanha por planejamento deliberado e cuidadoso. O novo jeito de vender serviços. Homens e mulheres que comercializam seus serviços devem reconhecer a mudança que ocorreu na relação entre empregador e empregado. No futuro, esse relacionamento deve ser mais como uma parceria composta por empregador, empregado e o público por eles atendido. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si sem levar em conta que, na verdade, estavam negociando à custa da terceira parte, o público a que serviam. Tanto o empregador quanto o empregado devem pensar em si como colegas de trabalho cuja tarefa é servir ao público de forma eficiente. Comentário: no parágrafo anterior e na próxima seção, Napoleon Hill mais uma vez demonstra sua antivisão dos rumos que os negócios nos Estados Unidos seguiriam. Como você vai ver, o que ele afirma em relação à empresa de carvão e gás seria posteriormente aplicável também aos monopólios telefônicos. E ainda mais tarde, a empresa de software e internet e as operadoras de TV a cabo, quando os concorrentes começaram a oferecer TV por satélite. Este retrato de como e por que os negócios mudaram deve fornecer um mapa para a atitude que você deve adotar e como deve se comportar para alcançar o sucesso que está buscando. Fim do comentário. Durante a depressão, passei vários meses na região do Anthracite, na Pensilvânia, estudando condições que quase destruíram a indústria do carvão. As mineradoras de carvão e os sindicatos endureceram muito a negociação dos contratos de trabalho. O preço da barganha foi repassado ao cliente, adicionado ao preço do carvão. No entanto, no final, eles descobriram que haviam sido prejudicados pelas próprias atitudes. Atrasos e preços elevados serviram, na verdade, para abrir o mercado à concorrência. Inadvertidamente, construíram um negócio maravilhoso para os fabricantes de fogões e fornalhas a óleo, bem como para os produtores de petróleo. Uma experiência semelhante aconteceu com as empresas de gás. Todo mundo lembra do tempo em que o leitor da companhia de gás batia na porta com força suficiente para quebrar as vidraças. Quando abriram a porta, ele entrava sem ser convidado, com uma carranca que dizia claramente: por que diabo me fez esperar tanto? Tudo isso mudou. O leitor da companhia de gás hoje se comporta como um cavalheiro, encantado em servi-lo, senhor. Antes que as empresas de gás entendessem que seus leitores carrancudos ofendiam os clientes, a concorrência, os educados vendedores de fogões a óleo, chegaram e estabeleceram um negócio próspero rapidamente. Esses exemplos servem para mostrar que estamos onde estamos e somos o que somos em consequência de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla negócios, finanças e transporte, este mesmo princípio controla os indivíduos e determina seu status econômico. Cortesia e serviço são as senhas do merchandising hoje e se aplicam a quem comercializa serviços pessoais ainda mais diretamente do que ao empregador. Em última análise, você é empregado pelo cliente. Se deixar de servir bem, tanto você quanto a empresa para a qual trabalha pagarão por isso, com a perda do privilégio de servir. Qual é a sua avaliação de que é? Já foram aqui descritas com clareza as causas de sucesso efetivo e permanente na apresentação de serviços. A menos que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas,
ninguém pode vender serviços de forma eficaz e permanente. Todo indivíduo deve ser a própria equipe de vendas de seus serviços pessoais. A qualidade e a quantidade do serviço prestado e a disposição com que é prestado determinam o preço e a duração da contratação. Para comercializar seus serviços pessoais de maneira efetiva, o que significa um mercado permanente a um preço satisfatório e em condições agradáveis, você deve adotar a seguinte fórmula: QQ. QQE significa que qualidade mais quantidade mais espírito de cooperação adequado é igual à técnica de vendas perfeita do serviço. Lembre-se da forma QQE, mas faça mais. Aplique-a como hábito. Analise a fórmula para ter certeza de que compreende exatamente o que significa. Qualidade de serviço significa desempenhar cada detalhe relacionado à sua posição de maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de maior eficiência. Quantidade de serviço significa o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todos os momentos, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado, enquanto desenvolve maior capacidade pela prática e experiência. A ênfase é novamente colocada na palavra hábito. E o espírito de serviço significa o hábito da conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação de associados e colegas de trabalho. Quantidade e qualidade adequadas de serviço não são suficientes para assegurar um mercado permanente para seus serviços. O espírito em que você entrega o serviço é um forte fator determinante relacionado tanto ao preço que você consegue alcançar, como à duração do seu emprego. Andrew Carnegie destacou esse ponto em sua descrição dos fatores que levavam ao sucesso a comercialização de serviços pessoais. Ele enfatizou várias vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Enfatizou repetidamente que não manteria nenhum homem, por maiores que fossem a qualidade e a quantidade de seu trabalho, a menos que ele trabalhasse em espírito de harmonia. Carnegie insistia para que seus empregados trabalhassem mantendo uma disposição agradável uns com os outros. Para provar que valorizava muito essa qualidade, ajudou muitos que atenderam aos seus padrões para enriquecer. Os que não se adaptavam tiveram que dar espaço para outros que correspondiam aos requisitos. A importância de uma personalidade agradável foi destacada por ser muito importante para a prestação de serviços no espírito adequado. Se você tem uma personalidade agradável e presta um serviço em espírito de harmonia, esses recursos geralmente compensam o que pode faltar tanto na qualidade quanto na quantidade de serviço que você presta. Nada, no entanto, pode ser eficientemente substituído pela conduta agradável. O valor do capital de seus serviços. A pessoa cuja única fonte de renda é a venda de serviços pessoais é uma comerciante, assim como a pessoa que vende bens físicos, e está sujeita exatamente às mesmas regras de conduta do comerciante que vende mercadorias. Enfatizo esse ponto porque muitos que vivem da venda de serviços pessoais cometem o erro de se considerar livres das regras de conduta e responsabilidades atribuídas a quem se dedica a comercializar produtos. Os tempos do trabalhador ambicioso foram substituídos pelos tempos do doador. O verdadeiro valor capitalizado do seu poder intelectual pode ser determinado pela renda que você obtém comercializando seus serviços. Uma estimativa justa do valor de capital de sua força intelectual pode ser feita usando os seguintes pressupostos: dinheiro, o montante de capital, pode ser tomado emprestado de um banco a certa taxa de juros. Dinheiro não vale mais que cérebro e muitas vezes vale muito menos. Portanto, se o seu poder intelectual é tão valioso quanto o dinheiro, na verdade, você deveria estar emprestando o seu poder intelectual, sua quantidade de capital, pelo menos com a mesma taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro. Isso significa que o que você ganha
Em um ano, sua renda é comparável ao que um banco ganha com um empréstimo em um ano, os juros que cobra. Você pode então calcular o valor do capital de sua força intelectual usando essa fórmula. Divida 100 pela taxa atual de juros cobrada pelos bancos para emprestar dinheiro. Em seguida, multiplique o resultado pelo valor da sua receita anual. Por exemplo, suponha que sua taxa de juros atual seja de 5%. Suponha que sua renda anual seja de US$ 50.000. A fórmula seria a seguinte: 100 divididos por 5 são 20, e 20 multiplicados por 50.000 equivalem a US$ 1 milhão. Portanto, se você emprestar seu poder intelectual, seu capital, com a mesma taxa que o banco cobra para emprestar dinheiro, 5% de juros, sua força intelectual valerá 1 milhão. Cérebros competentes, se comercializados com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que o dinheiro necessário para operar uma empresa que comercializa bens. Isso é verdade porque cérebros são uma forma de capital que não pode ser depreciada permanentemente pelas crises econômicas, nem roubada ou gasta. Além disso, o dinheiro essencial para a condução dos negócios é tão inútil quanto uma duna de areia, até se associar a cérebros eficientes. E ficamos por aqui neste dia de leitura. E se você chegou aqui, que bacana! Inscreva-se no canal, acesse a playlist desde o início, se você está chegando pela primeira vez, e acompanhe todo esse conteúdo que pode transformar a sua vida, se você aplicar todo o conhecimento que está sendo enviado até você através desse vídeo e através dessa leitura. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e agora nós vamos conversar sobre o que foi lido aqui nesta comunidade. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.